Fala galera, estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Eu sou Daniela Honório, mentora e consultora de carreira aqui na Irlanda e host do Trabalho no Exterior, né? Estamos aqui com o Fernando Digital Marketing Specialist, que vai compartilhar hoje, ele é especialista em tráfego pago também, gente, então ele tem uma experiência bem top. Fernando, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Fernando veio de Cork, galera, ó, né, long way. Então, brigadão por ter aceito mesmo. E vamos trocar uma ideia aí, mostrar pro povo como que você entrou nessa área, né, de tráfego pago, na área de digital marketing, né. A tua história é uma história muito inspiradora, eu acho muito legal como as coisas aconteceram na tua vida. Então, conta pra gente como é que foi esse início. Antes dele contar, já que ele veio de Cork, né, andou toda essa distância assim, coloca uma palminha pra ele. Vamos lá. Palminha! Você aprendeu? Aumentou? Aê! Meu sonho era botar essas palminhas, gente. Palmas pra Cork, a melhor cidade da Irlanda aí, só pra deixar o recado. Melhor cidade da Irlanda. Vai causar intriga, hein? Na minha opinião, Mullingar é a melhor cidade da Irlanda. Ficar bem no meio da Irlanda. Vai lá e pesquisa. Então, Fernando, como é que foi a tua história, assim, tipo, de chegar aqui na Irlanda? Tu veio como intercambista? Sim. Como é que foi teu trajeto inicial ali, só pra galera entender um pouquinho? Então, tudo começou, na real, começou há muitos anos atrás, comigo e com a minha esposa tendo o plano de ir pra Austrália fazer intercâmbio, né? A gente fez uma primeira viagem aqui pra Europa e a gente gostou muito, a gente decidiu que a partir daquele momento a gente queria morar fora. Uhum. Só que tem os seus percalços, né? Entra a pandemia, as fronteiras fecham e por aí vai. Sim. E a gente acabou decidindo no meio de 2021 ir pra Irlanda. E tudo se resolveu assim de uma maneira muito rápida, né? Foram 12 dias entre falar, quem sabe a gente vai pra Irlanda e tá comprando curso pra vir pra Cork, né? Então, caraca! E por que Cork e não Dublin? Porque a gente tem mais uma maneira assim mais lenta, acredito, de viver, principalmente numa cidade que tem praticamente tudo, né? Sim, que é uma cidade legal também, tem bastante diferentes culturas e etc e tal, mas não é tão corrido, digamos assim, que nem Dublin. Sim. Gente, só pra vocês não esquecerem, já dá um like aí, compartilha com os amigos, né? Principalmente aí da área, ou que não seja da área, mas tem interesse em saber, né? E siga o canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Maravilha. Ô, Dani, eu preciso te falar isso aqui, cara. O quê? Que casaco bonito que você tá. Que? Esse negócio aí eu fiquei sabendo que legal? você vai deixar aqui depois, no final do episódio. Você tá maluco, cara? 100 pilas, se quiser eu vendo. Que isso! Olha. Eu sou trambiqueira, cara. Então, cara, tu decidiu vir pra Cork porque vocês têm... Tu é de onde no Brasil? Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Ah, é mesmo! Canoas, Rio Grande do Sul, cara. A gente é meio vizinho, assim. Paraná, né? Eu sou Santa Catarina. Santa Catarina. Barriga Verde. Então já tem uns... tu já vem. Às vezes vem. Vocês não falam pra isso. Que legal. Eu nunca fui pra Canoas, mas já ouvi falar dessa cidade aí. Do lado de Porto Alegre, bem pertinho de Porto Alegre. Top. E aí decidiu ir pra Cork. Isso, decidimos ir pra Cork. E aí, 3, 4 meses depois, a gente já veio como intercambista. Ficamos aqui em Cork até julho de 2022. Uhum. E aí, durante esse tempo, o primeiro dia foi horroroso, né? A gente chegou, o que eu tô fazendo aqui? Meio uma coisa assim. E a gente foi pegando gosto conforme o passar do tempo. Acho que acontece com muita gente todo isso. Mundo, cara, né? Que a gente sai da zona de conforto, né? Uhum. E aí, durante esse período, em fevereiro, ali mais ou menos, a gente já estava buscando as documentações e tal para fazer a cidadania italiana. Aí vem aquele papo de começar a falar com parentes super que nunca mais falou, coisas assim, para tentar buscar a história sumido, e tal. Tudo bem? Então, mas até nessa situação reativou algumas comunicações que tinha com o restante da família que eu achei bem legal em relação a isso. E aí, julho de 2022, a gente partiu para a Itália, lá no norte da Itália, para fazer o processo de cidadania. Top. E aí foram longos meses. Longos meses, né? Foram. Foi bem complicado. Em outubro foi quando a minha esposa voltou pro Brasil, porque era questões de visto e tal, ela poderia ficar 3 meses lá. E eu continuei lá e eu tinha que ficar, né? Não poderia passar o Natal no Brasil, então eu fiquei bastante tempo lá. E foi nesse momento que eu decidi agora que as coisas vão ter que acontecer. Vão ter que acontecer, né? Então, perfeito. Se eu quero que as coisas estejam encaminhadas quando a minha esposa voltar, a gente tem que
tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Claro que eu também tinha uma determinada estabilidade, porque eu faço trabalhos ainda para o Brasil. Eu tenho uma agência no Brasil, tenho clientes no Brasil, etc e tal. Sim. E aí, foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer acontecer. E aí foram... eu acho que as pessoas vão se identificar com isso agora, eu vou até mandar um recado. Que foram mais de 200 currículos enviados. Mandei pra tudo que é coisa. Então tem... cara. Peraí. Quantos currículos? É mais de 200. Você vai olhar meu histórico da LinkedIn, tem mais de 200, provavelmente. Caraca, velho. Só no LinkedIn, né? Eu nem contei os Indeed. Fora os Indeeds. Fora os Indeeds. Nó. Então, muita coisa. Enquanto eu acompanhava outros Instagram pra tentar otimizar as minhas coisas, tentava melhorar a minha que a tua área é top. Sim. Gente, presta atenção, cara. A área dele é digital marketing. Ele é especialista. Eu misturo inglês com português, cara. Especialista em tráfego pago, PPC, né? Paid social, todas essas áreas aí que são áreas ótimas. E mesmo assim, tu passou por tudo isso. Mesmo assim. Tem até ótimas histórias que a gente pode tocar, conversar aqui. Exato. Que aconteceram durante esse período de entrevista. Sim. Eu lembro que tu tinha umas histórias bem... Tem umas histórias muito cabeluda, boas. Fica ligado, cara. Então, aí foi o que eu comecei, decidi, vou tentar começar, então tenta melhorar o LinkedIn, tenta melhorar a tua apresentação, ver o teu currículo, entre outras coisas, né? Só que às vezes a energia te coloca um pouco pra baixo, sabe? Porque porque tu não manda muito currículo, não recebe tanto retorno, etc. Desanima qualquer um, né? Mas só precisa um responder, galera. Só precisa um responder. Isso. Só precisa uma pessoa responder. Só precisa de um sim. Só precisa ir atrás desse um sim. Só um. Né? Então, vai fazer a probabilidade, era muito pequena, mas aconteceu, né? E pode acontecer pra todo mundo. Arrasou. Então, aí eu recebi algumas propostas de entrevista durante esse tempo. E até já para começar com uma história bem engraçada, digamos assim. Fazia meses que eu não falava inglês, né? Então eu fiz pra primeira entrevista, já foi aquela coisa, tem entrevista, vamos ver o que vai acontecer. Aí, dias antes eu comecei a escutar vídeo, escutar música, ler coisas em inglês para voltar esse inglês, pelo menos um pouco dele, né? Sim. E daí na primeira entrevista foi para uma vaga presencial, lá em Cork também. E aí eu tinha que meio decorado o nome do diretor de marketing, que eu vi que ele ia participar da entrevista também. Mas foi uma outra pessoa que entrou em contato comigo. Sim. E aí eu decorei o nome dele. Beleza, então quando eu for conversar com ele, eu pergunto, então tu é tal pessoa? Tá, então tá. Daí eu fiquei preparado, né? Quando ele se apresentasse, então eu ia falar isso. Aí chegou o momento de se apresentar. Ele falou, não, então eu sou tal pessoa, diretor de marketing aqui da empresa. E daí eu, na sequência, mandei então tu é tal pessoa. Isso em inglês é meio que... Tipo, cara... sim, eu acabei de falar. Sim. Porque tu gravou aquela frase. Eu já tava eu já ia falar, entendeu? Eu já tava preparado pra falar. Entendi. E aí eu falei isso, daí a outra pessoa que tava na outra mesa, era uma conferência, uma mesa bem grandona, assim, eles estavam no lugar da empresa mesmo, né? Tinha ele e mais uma pessoa. Daí a pessoa olhou pra ele meio que assim, eu já pensei, não vai rolar isso aqui, né? Eu já comecei errado, já cara. comecei mal. E aí, enfim, daí foram outras experiências de entrevista que eu tive, e a gente pode também falar um pouquinho mais de cada uma delas, inclusive da empresa que eu tô hoje. Sim, como é que foi esse processo, assim? Tu achou que as entrevistas eram muito difíceis? Tu achou que tu fez mais entrevistas para vagas, tipo assim, genéricas de digital marketing, ou tu fez mais para tráfego pago e tal, PPC? E quais eram as maiores dificuldades, assim, durante esses processos? Então, essa primeira que eu fiz foi mais para criador de conteúdo para as redes sociais, né? Era uma vaga presencial que eles são representantes de algumas empresas grandes aqui na Irlanda. E aí eles queriam dar um up nisso e etc e tal. E daí tinha um setor de marketing que eles estavam montando praticamente do zero para trabalhar com isso, né? Então foi mais para criador de conteúdo. Só que as outras entrevistas que eu fiz foi mais direcionada para PPC, para tráfego pago, porque eu decidi na metade do caminho o que eu quero mesmo, né? Aqui as coisas são bem diretas, digamos assim. No Brasil a gente tem vagas muito genéricas, assim, às vezes, né? Que faz de tudo um pouco. E aqui as coisas são um pouco mais diretas. São mais específicas, né? Assim, para cada um fazer uma coisa e tal. E como eu tinha essa experiência no Brasil de fazer meio que tudo, eu acabei aplicando para um monte de vaga, porque isso aqui eu faço, faço. Isso aqui eu faço. E daí eu acabei aplicando para muito, foram mais de 200. Então, mas aí eu comecei a direcionar um pouco depois, definindo, ok,
que de repente eu sou bom, né? O que eu me considero bom. Sim. Acho que a gente parte. trabalhou um pouco também isso na consultoria, né? Isso que também. a gente fez juntos. Também, com certeza, com certeza. E até, eu lembro que uma das coisas que poderia te atrapalhar, pelo menos eu me lembro agora, era, eu acho que tava como founder ou CEO da tua própria agência. Exatamente, E tu tava aplicando para vagas em agência. Por que eu quero enfatizar isso aqui? Porque eu tenho vários outros clientes que também fazem isso, sabe? Tipo, ou são freelancer para clientes ainda no Brasil, ou tem lá uma agência, né, também no Brasil, assim, não é agência, é tipo self-employed, né? E aí atende vários clientes, assim. E aí coloca lá, founder, né? Ou coloca, tipo, CEO. Gente, pensa bem comigo, olha só. Tu é founder, tu é dono de uma agência, ou tu tem os teus próprios clientes da área de digital marketing. E aí tu vai lá, tu faz lá a social media, né, do cliente, conteúdo, enfim, tráfego pago, que tem que fazer lá, e-mail marketing. E aí tu vem para Irlanda e começa a aplicar para agências de marketing, sendo que tu ainda está trabalhando remotamente para clientes no Brasil. Automaticamente, quem for ler esse teu currículo vai achar que é um pouco estranho, sabe? Tipo assim, porque como assim tu quer trabalhar para minha agência se tu tem a tua própria agência? Sabe? Tipo assim, como que tu vai conciliar isso? Como que tu vai, tipo assim, sabe? Eles acham que é um passo para trabalhar trás, junto. digamos assim, né? Também um passo para trás, porque tu já tem o teu próprio negócio e tu quer trabalhar. Ou então, eles podem pensar assim, será que ela quer trabalhar, aprender, né? Como é que é aqui, para trazer os clientes, né? Sei lá, tipo, meio que fazer uma fusão das duas coisas. E também outra coisa, como hoje é tudo remoto, mas, né, pode até ser híbrido. Às vezes as empresas também podem pensar assim, tá, e quando essa pessoa estiver em casa? Ela vai estar trabalhando para os clientes delas ou para o meu? Né? Então, assim, rola vários pontos de interrogação na cabeça. Acho que uma das coisas que a gente trabalhou bem foi meio que colocar que tu não era mais o founder da agência, né? Para que as empresas e as agências não ficassem com esse ponto de interrogação na cabeça. Porque qualquer ponto de interrogação que tu coloca na cabeça do recrutador ou do dono da empresa, do hiring manager, que seja, é uma coisa que pode fazer com que eles simplesmente te descarte do processo, né? Porque eles não têm paciência, ninguém tem tempo de ficar pesquisando ou pensando muito sobre um candidato, tipo, ele é tal, mas, será que desse jeito dá certo? Daquele outro jeito dá certo? Não, as pessoas não têm, já descartou próximo, entendeu? Sim, é porque tem muitas aplicações também. Exato. E eles interpretam como tu não vai ter o tempo também para se dedicar em relação a isso. Sim, então é muito sutil, assim, que a gente tem que lidar com essa situação. E também outra coisa, eu acho que na verdade essa é a mais importante que eu esqueci de falar, que para nós brasileiros não tem problema nenhum, a gente consegue trabalhar muito, né? Então, tipo assim, a gente consegue fazer o nosso freelance, a gente consegue fazer o nosso trabalho full time, a gente consegue estudar, a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas aqui na Irlanda isso não é normal, não é nada normal. Então eles nunca vão acreditar que tu pode ter os teus próprios clientes e trabalhar full time. Ou trabalhar full time e fazer um masters ao mesmo tempo. Sabe? Eles nunca vão acreditar nisso, cara. Eles acham que isso é uma loucura. Porque na cabeça deles isso não entra, certo? Sim, com Então certeza. isso também é uma das principais coisas que atrapalha nesse caso de quem já tem um business e tá procurando um full-time job. Tem que botar lá que ou tu terminou o teu business ou que tu, pelo menos, colocar lá que tu tá disposto a terminar o teu business assim que tu entrar num full-time job no teu currículo no LinkedIn. Sim. Isso eu tive que trabalhar bastante na questão em si de apresentação, porque tem umas perguntas que são básicas, que vem em qualquer tipo de entrevista, né? Uhum. O que tu faz, o que tu já fez, ou como é que é a tua história, conta um pouquinho mais das tuas experiências, coisas assim, sabe? Sim. E aí, às vezes, a gente tá dando um tiro no pé falando que a gente tá fazendo N coisas pra tentar mostrar, mas não. Na realidade, eles querem uma pessoa que tá mais disponível, digamos assim, pra trabalhar pra eles, né? Exatamente. E as outras entrevistas? Tu falou que tinha algumas histórias aí pra contar pra gente de entrevista. Tem até uma boa, que foi uma das primeiras entrevistas também, que era mais focada mais pra tráfego pago também. E a pessoa, acho que ela, eu não lembro se ela era diretora ou se ela era a própria dona da agência, ela me perguntou por que ele tinha que contratar um brasileiro ao invés do irlandês. Essa foi a pergunta bem direta. Cara, eu acho que eu trouxe esse assunto pra um outro podcast aqui, sabia?
Não sei se tu lembra, mas acho que eu tinha falado sobre isso em algum outro podcast. Tipo, uma vez aconteceu de um cliente meu falar isso. Tipo, sim. Meu, por que devo te contratar e não irlandês? Cara, que pergunta. Então. Precisa responder. Tipo, eu tenho certeza que preciso te responder isso. É meio óbvio, né? É complicado também lidar, porque eu entendo, às vezes, uma pergunta assim, mas não entendo, sabe? Sim, então, sim. Lidar para deixar o clima também não pesar um clima demais. Mas a resposta que eu tive nesse momento foi simplesmente aconteceu assim, veio na minha cabeça, eu falei. Não, porque no Brasil a gente tem muito mais competição. Se aqui na Irlanda se monta um determinado tipo de business, a probabilidade às vezes de dar certo, se é minimamente organizado, é grande. Perfeito. E daí no Brasil a gente tem uma competição muito grande, tem muita gente também investindo, com orçamentos muito menores, a gente tem que dar mais resultado. Então foi mais ou menos essa que foi a resposta, mas isso simplesmente aconteceu, porque às vezes eu até me perguntava antes de fazer uma entrevista, alguma coisa assim, porque que eu estaria competindo com pessoas assim também. Perfeito. Não querendo, não é uma competição, digamos assim, mas eu tô querendo, às vezes tem esse tipo de pergunta, acontece. E foi a minha resposta nesse momento. Acho que eu respondi bem, não fiquei nessa vaga, mas tudo bem. Sim, mas respondeu bem, cara. Mas respondeu super bem. Eu fico até surpreso com esse tipo de pergunta na também. entrevista, porque eu acho que não é legal, cara. Não é legal. Assim, eu acho que é ilegal, porque, tipo, você não tá contratando pela nacionalidade. Sim. Eu não sei, as empresas que eu passei, era extremamente proibido esse tipo de pergunta, porque, tipo, eles deixaram claro, né, orientação provavelmente sexual, era uma gênero. empresa menor, né, eu acho. Não tem essas policies. Mas sei lá, perigoso pra empresa, né? Sim, claro, com certeza. Então, eu realmente não sei. Naquele momento ali eu respondi dessa maneira, mas depois eu fiquei me perguntando, isso me marcou, né? Isso vai ficar marcado pra sempre. Sim. Como esse processo que aconteceu. Infelizmente faz parte, ainda acontece esse tipo de coisa. Eu como recrutador eu vi também acontecer algumas vezes. Inclusive, até, né, vou contar aqui, acho que eu nunca contei em nenhum podcast, que tinha empresas que, quando eu trabalhei como recrutadora, que falava que só queria se fosse candidato irlandês. Mas, assim, não era legal, óbvio que era ridículo, mas tinham empresas que eram bem, vou dizer assim, bem tradicional irlandesa, sabe? Assim, assim, muito tradicional, uma marca muito tradicional. Então, eles queriam que, tipo, fosse uma pessoa que realmente entendesse da cultura irlandesa, que realmente até talvez falasse a língua irlandesa em algumas vagas, sabe? Ou que conhecesse muito, assim, de influencers irlandeses, sabe? Para fazer essa questão de marketing de influencer. Coisas desse tipo. Tipo assim, entendível, mas não. Entende? Sim. Mas, assim, no começo eu fiquei assim, gente... Isso não foi falado abertamente a gente só quer, a gente né? só vai contratar... E eles falavam, sem medo, assim, a gente só vai contratar se for candidato irlandês. A gente já quer deixar claro que tem que ser candidato irlandês. Como é que são as coisas, né? Tipo, eu falava, beleza. Enfim, tem muito que eu falar, né? Essa foi uma das experiências que me marcou também. E aí teve a do próprio serviço que eu tô agora, que foi bem engraçado, assim, no início eles mandaram, eu apliquei pra vaga, teve uma pessoa que respondeu, hoje ela é minha colega de trabalho, que respondeu dizendo que tinham gostado do meu currículo e tal, que mandou uma apresentação, pra eu avaliar a apresentação. Se eu não me engano, era 20 palavras, alguma coisa assim. E aí eu olhei a apresentação, mas nossa, tem alguma coisa errada nisso aqui. Cheio de erro de inglês, uns dados nada a ver. E aí a pergunta era se eu estaria confortável em mandar isso para um cliente. Tu me contou sobre isso. Tu me contou. Eu estaria confortável para mandar isso para um cliente. Sim. E aí não é possível. Tem muita coisa errada aqui, né? E são coisas simples, pessoal. É coisa assim de escrito errado, sabe? Sim. Tu vê, tem um monte de T numa palavra, tem coisas assim, sabe? Sim. E aí eu respondi, eu não sei se eu comentei com a minha esposa, até eu acho que vou responder assim mesmo, que se não der, não deu, paciência, vamos pra próxima. Aí eu respondi que eu estaria incomodado com os erros de inglês. E não falei mais nada sobre a apresentação. E aí, depois, durante o processo seletivo, na segunda entrevista, ele me falou que era simplesmente um, digamos assim, legítimo pega-ratão, sabe? Pega-ratão, boa. Que era só pra ver quem é que tinha um determinado conhecimento em inglês e retirar as outras pessoas que não reconheceram esse erro. Perfeito. Muito bom, eu achei isso. Atenção ao detalhe e conhecimento também da língua. Achei legal. E, cara, questão de tráfego pago... Na verdade, eu queria lembrar a galera, né, que acho que a gente não falou, que, cara, o Fernando, ele conseguiu um trabalho fully remote, assim, hoje em dia eu não sei se é fully remote, mas tu tava na Itália, né, fazendo o processo de cidadania, tu ainda não tinha cidadania. Não, eles acreditaram em mim. E tu conseguiu um trabalho numa empresa irlandesa, certo? Pra trabalhar remoto
ainda Sim. estando na Itália, sem previsão de quando ia voltar pra Irlanda. Eu falava uma determinada previsão, só que as coisas não aconteciam, migué lá, né? Porque não era tua culpa mesmo. Sim, tipo e aí vem até uma coisa bem legal que aconteceu porque existem pessoas muito boas, e eu reconheço que hoje foi uma pessoa muito legal que me acolheu lá na empresa, porque quando chegou lá no final de dezembro, que eu imaginava já estar de volta na Irlanda, as coisas não tinham andado, e eu tive uma conversa com ele lá sobre isso, e ele falou bem assim, porque eu já tinha passado mais ou menos um mês, assim, uns 15 dias, digamos assim, trabalhando no início. Não tinha nenhum contrato ainda. Ele tinha me proposto contrato de trabalho nesse momento. Ele falou que... eu falei sobre isso, ele falou que ele não tinha contratado a minha cidadania, ele tinha me contratado. Uau! Então, se for março, se for abril, se for sim. maio, não tinha problema nenhum. Isso aí, top. Nossa... Cara, isso aí foi top. Simplesmente assim, deixou... Viu? Também é bom a gente falar as coisas boas, né? A gente vem e fala só coisa ruim, né, cara? Mas olha só, coisa boa. Muito bom isso aí. Não, muito legal. Isso eu considero até hoje, tudo que eu vou fazer, isso fica implícito, assim, sabe? Que foi uma coisa com certeza, cara. que ele me ajudou naquele momento. E no fim, a cidadania mesmo em si só saiu em abril, né? Então eu tava total remoto bem desde depois, então. né, que tu entrou na empresa. Sim. E aí eles te contrataram como contract, né? Que aí seria, tipo, meio que tu mandava um invoice todo mês, é isso? Então, no início foi 15 dias desse invoice. E aí, no finalzinho de dezembro, ele me ofereceu um contrato, mais ou menos um teste, digamos assim, né? Ele me ofereceu porque o que tinha acontecido antes? Eles não me escolheram para essa vaga. É aí que tá. As empresas mesmo, que me chamaram, cara, lembrei disso. Não me escolheram. Eu tinha esquecido. Então, das duas vagas que acabaram me chamando, nenhuma tinha escolhido primeiro. Então, eles tiveram uma experiência com uma outra pessoa. Um tempo depois, eu tinha perguntado para ele se ele tinha algum retorno. Eles escolheram aquela outra pessoa porque era mais numerosa, digamos assim, que eu. Vamos só deixar um pouco mais claro aqui, porque a gente sabe, mas talvez quem tá assistindo não vai entender. Mas, primeiramente, o Fernando foi meio que rejeitado, né? Sim, foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Nessa empresa que ele tá hoje, ele foi rejeitado. Fui. Então, eles encontraram outra pessoa, né? Decidiram move forward aí, né? Contratar outra pessoa. Aí acabou que essa pessoa ficou lá, o quê? 1 ou 2 meses, não sei. Ficou 1 mês. Não deu certo. E aí eles voltaram pianinho. Eu recebi um SMS, pessoal. E aí, Fernando? É o SMS, sabe? Você ainda tá procurando emprego? Sabe aquela coisa que sim, que tu chega a notificação, cara, e tu simplesmente só dá o... bom, velho. Porque ou é golpe ou alguma outra coisa. Dá vontade de falar, um viu? SMS. Ah, Fernando, tá ainda interessado na vaga? Com certeza. Aí eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu por SMS. Aí ele não me respondeu, fiquei esperando durante a tarde. Meu Deus do céu, esse cara não vai responder. Será que ele já encontrou outra pessoa? Top isso, velho. Aí eu mandei um e-mail. Aí ele viu. E me respondeu. Não, então tá, vamos conversar amanhã meio-dia. Peraí, não querendo te cortar. Agora, outra coisa que eu preciso deixar claro aqui é porque sério, tem coisa que tem que ficar claro. Vocês entenderam isso que ele acabou de falar? Ele mandou uma mensagem, a pessoa não respondeu. Tu vai deixar passar a oportunidade? Ai, não me respondeu. Porque eu tenho muita gente que fala assim, cara, a pessoa não me respondeu. Mano, já ligou? Tu já mandou e-mail, mandou mensagem no LinkedIn, no celular, sabe? Tipo, cara, as pessoas, às vezes, elas não veem num canal só. Sabe? Tipo, tenta outro canal, vai pra cima, né? Igual incomoda, pessoal, porque assim, isso mostra que tá interessado também, Exato, né? Exatamente. É que tu vai fazer de tudo pra conseguir aquilo. Sim, tá, mas vamos retomar lá, desculpa. Não tem problema. E aí ele falou, então vamos conversar amanhã meio-dia. Aí eu conversei com ele, a conversa foi muito boa. E aí, não, então tu já pode conversar com o pessoal aqui da agência amanhã, no próximo dia, ao meio-dia. Daí eu já te mandei mensagem dizendo, acho que eu consegui, tá, ele me ofereceu o contrato e coisa, mas não tinha nada, na real, em papel, né? Uhum. E aí, eu pensando, tá tudo certo. Aí chegou no outro dia, foi assim, chibatada. Digamos com perguntas bem mais específicas sobre o que eu faria numa determinada situação de, em relação também a cliente, a tratamento com o cliente, em relação a própria estratégia, o que eu cuidaria numa conta do Google Ads, por exemplo, assim, o que seriam as coisas mais importantes para me fazer uma manutenção da conta durante o período, o que eu faria para uma auditoria, coisas assim, sabe? Sim. E aí foi bem específico, e aí eu não sabia que eles iam me perguntar isso. Não tem como estar preparado nesse momento. Mas eles deveriam ter te falado, eu acho, né? Que seria um bate-papo assim. Não chegaram a me falar. Mas eu tive uma conversa, digamos assim, boa. Claro que olhando pra trás agora, eu poderia ter falado N outras coisas, porque pegou meio que de surpresa. E aí ele falou, no final disso, eu pensei que tava tudo certo, e o rapaz lá, que é meu chefe hoje,
ele me falou, não, então tá. Se tudo der certo, a gente entra em contato, que o Big Boss, o chefe, tá fora amanhã. Então, provavelmente, se a gente precisar, a gente entra em contato. Se não, best of luck, digamos assim, né? Como assim best of luck, né? E aí, não deu 20 minutos, ele falou, o chefe que tava de folga, esse que falou do Natal lá também, ele falou, não, então tá, vamos começar. Top. Começar dia 13. Aí foi 15 dias de experiência. E aí começou estando na Itália. Começou estando na Itália. Depois internet veio... horrorosa lá. Nossa, olha só, cara. Então, né, é que eu tava numa cidade muito pequena, né? Então, por isso que era bem ruim, mas deu tudo certo. Aconteceu. Cara, que massa. Meu, a tua história é muito inspiradora, eu acho. Sério, porque, legal, tipo, né? muita gente quer ter essa oportunidade de um trabalho remoto, sabe? Até essa questão de, poxa, ir pra Itália, fazer a cidadania trabalhando pra Irlanda, tipo, sabe, remotamente. Sim. Meu, muita gente quer ter essa oportunidade e tu foi atrás, tu fez acontecer. Não foi um processo fácil, não é linear, a gente sabe disso, né? Mas, cara, tu foi até o final e deu certo, cara. E, nossa, parabéns pela tua... A gente não valoriza, às vezes, as coisas, Não né? valoriza. A gente quando aconteceu... tão automático. Quando aconteceu, foi tudo maravilhoso, mas aí conforme vai passando o tempo... Sim. E às vezes tu tem que fazer uma determinada coisa, tu fica meio irritado, às vezes, mas... Sim. Faz parte. Não dá pra desistir, Boa. E hoje tu tá trabalhando nessa agência de marketing, né? Isso. E o que tu faz lá? Só pra galera entender que, tipo, o teu título é Digital Marketing Specialist, Isso. né? Porém, tu é mais focado em... Tu falou que tu trabalha um pouco com social, um pouco com tráfego pago, aquela coisa ali. Explica pra galera, porque às vezes tem gente que é mais generalista na área de digital marketing, quer entender um pouco mais, né, sobre essa questão de tráfego pago, paid social, PPC. O que é isso e como que tu faz isso? Então, eu trabalho com mídia de performance, né? Então, eu flutuo entre as duas áreas, como a gente tem dois heads, digamos assim, um head of PPC, que é o da busca paga, seja Google Ads e Bing Ads, e tem a minha chefe de social, que é daí Facebook, Instagram, a plataforma da Meta, no caso, né? Pinterest, LinkedIn, TikTok. Boa. Então eu flutuo entre essas duas áreas. O Threads não tá na Europa ainda. Tá já, mas não tem, acho que não tem ads ainda. Tá. Daqui a pouco vai começar a aparecer. E aí, eu flutuo entre essas duas áreas, dependendo do que está acontecendo, dependendo das demandas. Eu participo de praticamente todas as reuniões, eu tenho o poder de fazer as modificações igual ou as otimizações igual aos meus chefes, só que eles são as pessoas responsáveis, digamos assim, pelas contas, né? E aí, no momento que as coisas foram amadurecendo, agora eu também me encontro mais tendo, digamos assim, meus próprios clientes sobre a vistoria dos meus chefes, digamos assim, né? Massa. E como que, tipo assim, se tu fosse explicar pra uma pessoa meio leiga, assim, qual que é o teu trabalho em questão de mão na massa? Tipo assim, de tráfego pago, essas coisas, como que funciona? Então, para separar um pouquinho as duas áreas, temos as mídias de busca, né? Que a gente pode falar do Google, YouTube, o Bing e outras mídias de busca. E temos as mídias, né, de engajamento, que seriam as nossas mídias sociais. No caso das mídias de busca, a gente depende muito... Claro que existe diversos tipos de anúncios diferentes. Mas eu participo desde a confecção da criação da estratégia, que tipo de campanha a gente fazer para aquele determinado cliente. Top. Junto com o atendimento com ele, se a gente vai gerar simplesmente tráfego por tráfego, se a gente vai gerar o branding em si para a marca, que a gente vai gerar alcance, ou a pessoa quer simplesmente investir em display, que são essas propagandas que aparecem as imagens em outros websites, né? Caríssimo, né? Essas coisas assim, são caríssimas, né? Não, depois você falou website, né? Mas os displays de rua, essas coisas, meu Deus do céu, fui pesquisar outro dia. Não dá. É muito caro. Não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar. Você sabe quanto fica pra você botar no Luas lá, no Luas todo? Acho que é isso que eu fui ver. É 30 mil, uma coisa assim. 30 mil? Por 2 semanas. É um biweekly. Meu Deus! Sim. Não, mas no meu caso é só de puramente digital, tá? A gente não tá essa parte em si. Mas assim, o maior cliente da agência, lá não vou falar o nome, mas é uma empresa bem grande aqui na Irlanda, na área de seguros. Eles investem cerca de 150 mil euros por mês. Por mês. Ai, que lindo.
Só em Google, tá? Vamos Só em Google. Vamos falar pra eles só em SEO. Não, SEO daí é uma PPC. outra parte. Em PPC, pagamento por clique mesmo. Tu não faz SEO, né? Não trabalho com SEO. Já passa o contato do podcast pra eles investir também. Já... Vou separar uma partezinha da verba. Diz que dá resultado. Então é um investimento muito alto. Então o controle sobre isso é muito alto. A pressão sobre isso é muito alta. Então, tem diversas... tem controle de budget, de orçamento diário. Então, todo dia, de manhã, eu vou lá controlar o que vai ser investido num dia. No início, eu ficava até apavorado, porque eu jogava 5 mil pra lá, jogava 5 mil pra cá. Nossa! E aí, agora eu tô acostumado. São só números, né? Top. Mas assim, é muito controle. Daí, toda semana tem esse controle de o que chegou, o que eles tiveram de acesso. O controle é bem grande porque eles têm um setor de marketing envolvido com isso dentro da empresa também. Então, a gente somente é responsável pela parte paga. Essa execução paga, né, do Google e do Bing. Mas eles têm um próprio setor de marketing lá dentro da empresa. Que gerencia vocês. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente fala diretamente com eles, a gente dá os reportes diretamente com eles. Então, tem coisas assim, é um monte de planilha que eu, às vezes, nem sei explicar, porque eu tô aprendendo ainda algumas coisas, né? Sim. E tô fazendo acompanhamento de várias coisas, mas agora eu tô bem mais por dentro do que tá acontecendo. E essas perguntas, elas vieram, digamos assim, indiretamente lá no início, quando eu fiz a entrevista, só que eu não tinha ideia disso, porque eu administrava contas no Brasil que gastavam R$1.000, R$2.000 por mês. Por mês, Mas aí, o legal disso, cara, é que, olha só, gente, às vezes essas pessoas, eu pego muito cliente assim, sabe? Tipo, mas no Brasil eu só fazia pra uma loja lá, ou só fazia pra clientes muito pequenos, né? Dentista, enfim, coisa assim que gasta muito pouco, né? E, cara, tu é a prova disso, ó. No Brasil eu tava acostumado a mexer com clientes que, né, tinha budget de 1.200, 2.000, sei lá, por mês. E aqui tu tá mexendo com 150 mil euros por mês. Esse é só um cliente, né? Tem só um cliente. Então, assim, gente, cara, dê valor pra experiência de vocês, meu. Não é porque vocês mexeram com um cliente pequenininho, não é porque vocês fizeram pouca coisa, entre aspas, que as empresas aqui não vão querer saber sobre a experiência de vocês. Sim. Né? E, inclusive, tu usou toda a tua experiência do Brasil pra conseguir esse emprego. Com certeza. Porque tem gente também, cara, que acha que a empresa do Brasil foi por água abaixo, pisou na Irlanda, a empresa, eu falei? A experiência. Falei empresa? Tá, desculpa. A experiência do Brasil foi por água abaixo, né? Sim. Pisou na Irlanda, não sou ninguém, morri, né? Parece que a pessoa nasceu de novo aqui e não tem nada pra trás. E aí ela quer usar as experiências daqui. Porque eu trabalhei de floor staff, porque eu trabalhei disso, daí isso me trouxe comunicação. Claro que tem que botar isso no currículo, porque são communication skills, mostra que tu, né, tipo, tem a pegada de trabalhar aqui, cultural, tudo mais. Mas não é isso que as empresas vão te perguntar. Ninguém vai te perguntar qual foi o teu maior challenge trabalhando como floor staff. Ninguém vai te perguntar isso, cara, as empresas. Tem que usar a experiência. Eles vão te perguntar sobre coisas do Brasil. Sobre coisas que tu fez lá, de campanhas que tu fez lá, de social que tu fez lá, de clientes que tu gerenciou lá. Quais foram os teus cases lá? Quais foram os teus cases, os teus resultados, enfim. Principalmente nessa parte de performance, isso envolve bastante essa questão de resultados. De cases e quanto que cresceu comparado ao que era, ou quanto que foi investido, ou o que trouxe de awareness, de reconhecimento para a marca. Sim. Coisas assim, sabe? Tu acha que é importante essa galera ter... Só te cortar rapidinho, a gente termina aí. Já foi o horário aqui, já tá passando beleza. Um pouquinho. Mas finaliza aí. Tá, só quero finalizar porque essa parte é bem importante, inclusive. Perfeito. Tu acha que essa parte de números, ter esses números pra mostrar na hora da entrevista faz muita diferença? Ou o fato de tu simplesmente falar assim, não, eu tive excelentes resultados com os clientes a partir de fazendo isso, isso e aquilo? Ou tu acha que o número é o fator principal? Então, se isso for solicitado, sim, tu tem que ter isso preparado na ponta da língua. Eu acredito que tocar diretamente nos números não seja a melhor ideia, digamos assim. Mas no momento que a pessoa te pergunta, não, me dá um exemplo então, né? Aí tu toca o teu melhor exemplo, digamos assim. Não precisa dar diversos exemplos. Se tu tem uma experiência que seja, usa ela. Um case bom pra contar. O melhor que seja. Perfeito. Tipo, aumentei em tantos % o engajamento, o número de followers, ou o número de subscriptions. Isso. Ou o número de vendas de um produto X e tal, né? Isso. Até pra quem não tem experiência, digamos assim, nessa área, dá pra usar as próprias
experiências que tu fez com a tua própria conta ou com outras coisas que tu fez no Brasil. Mesmo que não fosse um cliente, digamos, que estivesse te pagando. Sim, o cliente, ele não, a empresa que ela não vai te perguntar quanto que eles estavam te pagando. Entendi. Digamos assim. Fala o que tu fez, né? O que tu tem de dados. Como é que tu vai prosseguir, entende? Com a empresa deles. Perfeito. Top demais, cara. Meu, deu umas dicas muito boas. Acho que deu pra esclarecer bastante coisa aí pra galera da área. Né, ou para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a área também, certeza. Como que funciona essa parte de tráfego pago, a tua história é super inspiradora. Queria te agradecer muito, Fernando, por ter vindo e participar aqui do nosso podcast. Galera, não esquece, você que tá aqui até o final, dá o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações, segue a gente no Instagram, DH Digital Careers e Irlanda Talk Show e o Fernando, não sei se Fernando Rampon, tudo junto. Eu prometo que eu posto um pouquinho mais de coisa sobre o PC lá. Viu, galera? Então, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui e até o próximo episódio.